Salve, salve, rapaziada, quem falou Gaidinho, bem-vindo a mais um vídeo da Way2. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma mixagem que eu fiz, que lançou há pouco tempo. Estilo tipo assim, rapaziada sabe, Crazy, TTF, uma voz bem forte, uma voz áspera. Eu fiz essa música aqui que é Invicto, que é do Chile. Curti pra caralho o resultado dessa música, ela tá batendo muito bem, mano, mesmo o beat sendo fechado. E vou estar mostrando alguns passos do como eu fiz essa mixagem. Então se você gostou, deixa o like aí, segue no Instagram, bater 2k. E é isso, rapaziada. Primeira coisa de tudo, rapaziada, ó, foca em mim, foca em mim. Não tem como você querer uma mixagem estilo Sandy se você não canta no estilo deles, pô. Primeira coisa de tudo foi o estilo mesmo. O Chile já cantou de um jeito mais agressivo, de um jeito mais áspero, então eu só quis trazer à tona que ele tava propondo. Então a primeira coisa de tudo foi um equalizador. Basicamente, o que eu pensei pra fazer essa equalização? Em 8000 Hz mais 1.5, que é pra dar aquela abertura na voz, então a voz ela abriu um pouco mais, que ele cantou de um jeito mais grave. Aqui em 1.4, menos 1 dB. E aqui em 450 Hz, eu também não vou baixar de menos 1 dB, só que aqui a banda tá um pouquinho mais fechada, porque eu não queria pegar muito a região do 400, 300, 500, eu queria realmente fixar mais um pouquinho nessa região de 450. Em 200 Hz, onde é uma região que pode embolar muito, ele é um boost 0.7, porque para os meus ouvidos, ele tava um grave muito bom, não tava embolando com o resto da música. Vocês vão perceber que o beat, ele é bem completo pro estilo dele. Ele faz o básico, só que muito bem feito. Então tá mostrando pra vocês o antes e o depois. Cria da velha que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco o passe. A minha ideia pra essa música era já fazer 2 equalizações logo de cara, dar aquela abertura na voz, pra aquela voz já ficar na cara. Então logo em seguida já vim com o Jason, justamente pra dar uma controlada, porque eu equalizei com 2 equalizadores, ia pular um pouco logo de início, eu não queria isso. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Cria da velha que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, sabe? Vocês percebem que, tipo assim, o Jesse ele tá atuando bastante. E aqui no equalizador, basicamente, eu abri a banda dele, tá chegando no 6 quase. E deu um boost de quase 3 dB em 4000 Hz. Um médio agudo ali muito bom, quando a voz permite você fazer isso. Então, o boost quase 3 dB logo de início. E eu atenuei um pouquinho também, 0.5, 0.4. Que é realmente pra dar aquela abertura na voz, pra ela já poder ter uma característica única. Eu acho que pra esse estilo de música, pra esse estilo de mixagem, ele é indispensável, que é o 1.7.6. A compressão dele aqui tá em 4, então tá já fazendo uma compressão bem forte. E basicamente tô fazendo uma compressão que é o que? O ataque muito rápido e o release lento, porque eu queria dar uma controladinha um pouco nos picos e trazer um pouco de dinâmica. Então ele tá fazendo essa compressão aqui. Cria da velha que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco. Vocês perceberam que ele deu uma comprimida boa, só que ele não perdeu dinâmica na voz, o que eu tava querendo manter. Um 1.7.6 ele é muito bom pra esse tipo de música, porque ele traz muita coloração pra voz, e ele deixa a voz muito agressiva. Então eu acho legal e interessante você poder usar ele, justamente porque ele vai trazer a característica que você quer na sua mixagem, obviamente. Você pode usar um 1.7.6 de várias formas, mas eu acho que é interessante dar uma testada nesse jeito mais agressivo dele, trazer realmente a voz bem mais pra frente. E cara, logo em seguida vem com o surf, ele tá extremamente agressivo, o def dele tá em 5, o mix dele tá em 100%, só que eu não aumentei nenhuma banda pra ele poder agir mais forte numa banda. Eu deixei ele bem niveladinho aqui, porque eu queria que ele pegasse e desse uma abraçada na voz inteira, justamente porque eu queria controlar a voz inteira em ressonância, tá? Como o 1.7.6 ele foi forte, ele mandou a voz pra frente, eu quis dar uma limpada também, porque ele trouxe também ressonância. Vou mostrar pra vocês o que ele tá encontrando na voz. Cria da velha que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no O barro. ataque dele eu deixei um pouco mais lento, deixei em torno de 3 ali, porque como ele tá dando uma controlada, eu não queria que ele na hora já atuasse na voz, tá? Senão poderia perder dinâmica na voz. É um negócio que não é interessante pra gente agora. Logo em seguida, eu vim com o Prime B. Vocês podem perceber que tá um chiado aqui, mas é por causa do 1.7.6. O 1.7.6 da UAD não tem como você desligar o analógico. Cara, aqui eu fiz uma compressão em cada banda da voz, basicamente nos graves. Ratio em 7, ataque em 10, release em 20, e o thrash eu fui medindo conforme eu queria fazer a compressão, tá? E que médio grave, ratio em 2, ataque em 25, release em 20. Qual que foi a minha brisa? Essa região aqui é uma região onde o Chile ele se destacava muito. Essa região dele era muito boa. É o que trazia aquela sensação de força na voz dele. Então eu não queria que comprimisse tanto ao ponto de perder característica, tá ligado? Então por isso que eu fiz uma compressão mais leve. Aqui nos médios, em 2000 até 8000 os médios agudos, eu também fiz uma compressão relativamente forte. Então foi 3.5 de ratio. O ataque foi 33, release 18. E o thrash novamente eu fui medindo. O ataque tá bem lento, porque eu queria só realmente fizesse uma controlada nessa região, não queria que comprimisse tanto. E aqui nos agudos, o ataque tá em 13, o release em 20. O thrash eu fui mexendo conforme eu achei necessário. E eu dei um boost aqui de 3 dB, pode parecer muita coisa, mas é porque ele vai comprimir depois. Justamente porque eu já queria trazer aspereza. Eu já queria trazer o agudo, eu já queria realmente que essa voz tivesse bastante agudo. Porque vocês vão perceber na voz dele, deixa eu solar aqui, ó.
percebe que muitas falas dele possuem por cima da blusa, ele puxa o C, o S, o F, essas características assim de realmente querer puxar o agudo, de realmente a voz precisar do agudo. Então foi compressão bem básica, tô mostrando pra vocês aqui o antes e o depois. Cria da VLA que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco o passe. Logo em seguida então eu vim com o Pultec, aqui em 12K, eu aumentei a banda dele até chegar em 4, tá em torno de 3.7. Eu dei um boost de 2.8, literalmente foi só isso que eu usei nesse equalizador, não fiz mais nada. E aí os não percebeu antes, depois ia dar de novo uma abertura maior na voz. Cria da VLA que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão. Então logo depois eu vim com o Radiator em Vocal Armor aqui. Eu queria trazer uma característica um pouquinho, uma textura. Então eu vim com o Radiator em Vocal Armor. Eu testei o Devil Lock e eu testei o Decapitator. Não achei interessante. Achei eles muito mais agressivos do que eu realmente queria. Eu queria só um tapa final na voz. E aí eu só baixei o mix. Eu basicamente só abri esse preset e eu fui dosando e eu curti a sonoridade, tá? Eu já conheci o plugin, então foi bem tranquilo. Cria da VLA que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco o passe. Depois, rapaziada, outro Jesser, ele tá em split também, realmente só pra dar aquela controlada final nos agudos que eu achei necessário. Por último, eu usei um Pro C2, justamente porque o Pro C2, ele não traz tanta característica, só que ele é bem forte pra voz. Tentei usar o R-Compressor, tentei usar o LA2A, tentei usar o R-Vox, não achei interessante nenhum dos três, eu fui testando basicamente, e o Pro C2 foi o que mais me agradou sonoricamente, o que mais chegou ao propósito que eu queria. Então a tech dele que tá em 5, o release tá em 160, o release tá um pouco menor do que eu costumo usar. Cria da VLA que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco o passe. Mal acostumado, não olho pra foto. E cara, eu usei 2 canais auxiliares nessa voz. Os dois são plates, porque eu queria um reverb mais fechado, bem de fundo mesmo. O low cut dele é 800 e o high cut em 10 eu queria que ele pegasse mais o médio agudo dessa voz. Tanto depois eu coloquei um equalizador dando uma cortada nos graves, não queria que ele influenciasse nos graves. E o outro também vai rolar vintage verb. O pré-delay tá maior, então ele vai dar uma atrasada pra chegar na voz. Quando você não tem pré-delay, quando você tá cantando já tem reverb. Quando você tem um pré-delay, a voz ela começa, depois começa o reverb. Então o pré-delay deixei em 5. Por que que eu fiz isso? Porque o decay dele já tá em 2, tá o dobro do primeiro delay, então eu queria ele um pouquinho mais seco também, tá? Deixei ele na coloração 1970, não mexi em mais nada. Basicamente eu abri esse Vola Vintage Verb aqui, foi isso, eu mexi no pré-delay e coloquei no modo plate. E por último, eu usei um Ensemble pros adlibs. Então, pra poder trazer essa característica de escola da voz principal, uma ficar aqui e uma outra ficar aqui, não ficando as duas pareadas, eu realmente só usei um Ensemblezinho aqui que eu acho que é interessante vocês usarem, tá? Deixei ele em mix 15%. Foi isso, rapaziada. Tentei trazer na melhor forma possível pra vocês poderem entender bastante como eu faço uma mixagem nesse estilo. Curti muito o resultado. Quem não conferiu, vai no Spotify, Real Chile Invicto, ou vai no meu portfólio lá do Instagram. Tem um portfólio lá no destaque do Instagram e vocês podem ouvir essa música. Se vocês quiserem ainda esse formato de vídeo, eu meio que destrenciando o mix dos estilos aí que vocês pedem, eu continuo trazendo. Se vocês quiserem outro estilo, deixa a sugestão de vídeo aí, vou deixar antes e depois pra vocês. E é isso, rapaziada. Cria da VLA que cê não assusta, que nós já é acostumado a pisar no barro. Joguei pra fora o cordão por cima da blusa, saber se é meu momento e eu não perco o passe. Mal acostumado, não olho pra foto, só vejo ela jogando por baixo do óculos. Dia de sábado eu vou passear com a minha Glock, vestida de mira laser, minha beat de baby doll. Eu sigo MVP, eu tô invicto, tira nessa grana e olha eu só tenho 18. Vida não se engana, eu tô cheio de peixe no bolso. Só não me compare com esses mano muito frouxo. Eu sigo MVP, eu tô invicto, tira nessa grana e olha eu só tenho 18.